Bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência e hoje eu trouxe dois convidados. Gente, se preparem porque esses dois aqui têm muita coisa para vocês aprenderem com eles, tá? Bom, esse podcast é um oferecimento do Café Montes dos Pinheiros, Tchim-tchim. Aê, me dá com café. Boa. Depois do brinde tem que beber, né, gente? Vocês sabem. Então, vamos lá. Eu quero apresentar aqui para vocês o Ricardo Torresan, engenheiro elétrico, nosso facilitador do Consciência Sistêmica em Londrina. Isso. Agora está aqui em Ribeirão também, né? Isso, participei do CS Web CS também. Web. Uma delícia. Oh, maravilha. E temos aqui também o Eduardo Viana, que trabalha em multinacional, engenheiro também, e agora está aqui com a gente no IBRAX como instrutor do Consciência Sistêmica, já participou de muita coisa, né, Eduardo? É isso aí, um grande prazer estar aqui, e esse café é bom mesmo, hein? Bom mesmo. Muito bom, né? Eu já tinha escutado, mas agora eu estou experimentando, é bom mesmo. Maravilhoso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E, gente, pensa numa experiência que esses dois têm em associar a sistêmica com o mundo organizacional dentro das empresas. Eles sabem do que fazem, super experientes nesse sentido. E hoje, sabe o que eles vão falar aqui? Os 5 comportamentos para o sucesso profissional. Já pega papel e caneta aí para vocês anotarem, porque aqui o assunto tá tão importante, tem tanto conteúdo, que temos até colinha aqui para não passar nada, viu? Nós já trouxemos o papel e a caneta, né? Exato. Até eu já vou anotando aqui. É bom que vai estar gravado, né, gente? Bom, então vamos lá, gente. Se apresenta, Ricardo. O que mais que você conta sobre você? Como é que você chegou até aqui? Olha, falar dessa história profissional, do mundo profissional, é uma delícia porque é algo que eu vivi na pele, né? E estar aqui junto com o Eduardo, com você, também é uma delícia porque temos carreiras não iguais, mas parecidas, né? Sim. Similares, né? E nós vivemos na pele o que nós vamos falar, que é essa questão do mundo profissional, dos desafios que o mundo profissional traz. Eu trabalhei mais de 20 anos em empresas do setor elétrico nacional, e aí eu conheci a consciência sistêmica, eu conheci o Fernando, né? E comecei a me tratar com a consciência sistêmica, com a constelação. Isso fez tanto sentido para mim, e eu comecei a fazer os cursos do IBRAX, tudo mais. Curso, viu, gente? Fizemos Pensa cursos, que hein? o Ricardo, olha, tudo quanto é curso ele estava lá. E reciclagem e tudo mais. E foi um momento assim que me ajudou muito, porque foi exatamente o momento que eu vivi na pele a transição de carreira, né? Esse novo trabalho da terapia sistêmica, da constelação, me chamou pela alma. Eu ainda estava no outro ciclo. E todo esse trabalho me ajudou, inclusive, pessoalmente, a fazer essa transição que nós vamos falar aqui hoje, nos vários ciclos profissionais que nós vamos falar. Né? E hoje tenho o prazer aí de estar trabalhando como terapeuta sistêmico, estar contribuindo no IBRAX aí como instrutor, como mentor. É uma delícia, é né? todo Uma nosso. delícia. 20 anos de carreira? Mais de como 20 engenheiro. anos no setor elétrico nacional. Trabalhei na CESP, Companhia Energética de São Paulo. Trabalhei na Electro, Eletricidade e Serviços. Trabalhei na Potencial, que é uma empresa de manutenção de Rio Claro, que hoje trabalhei na criação, a Potencial, tem grandes amigos lá em Rio Claro, e eu tive a satisfação de trabalhar na criação da empresa. Caramba, então aquilo foi legal. maravilhoso, foi viver o ciclo de uma empresa, de um grupo de funcionários criar uma empresa, foi maravilhoso. E é interessante, você associa muito a sistêmica hoje em dia. Hoje, depois que eu olho, eu falo, gente, foi ótimo, fiz muita coisa, mas se eu tivesse a ferramenta da sistêmica, seria melhor ainda, né? Que legal. E depois também trabalhei na CPFL por um tempo. E aí, durante esse trabalho que eu estava na CPFL, eu conheci o Fernando, no final de semana, num workshop Família e Sexualidade. E aí eu enxerguei coisas, falei, meu Deus, eu tenho tudo isso dentro de mim. O que eu tenho aqui? E aquilo foi me ajudando a fazer toda essa transformação. Foi exatamente o momento que eu estava fazendo a transformação, né? Essa mudança de carreira, que nós vamos
comentar aqui hoje, que é tão importante essa transição, né? Tantos clientes que chegam com essa dificuldade, né? Muito, que é um momento muito, né, especial, né? Essa transição que nós vamos explorar bastante aqui. Eu passei, Ricardo passou, Eduardo está no processo. Eu já atuo em multinacional há 17 anos. E também tive contato com a sistêmica, né? Acho que a gente, quando tem contato com a sistêmica, muda demais, né? A gente é outro olhar, né? É outro olhar. E esse olhar com consciência, café com consciência, né? Por isso que o café é bom. Esse olhar com consciência, a gente não consegue depois desver o que a gente viu, né? E quando você percebe, no meu caso, o ganho que tem isso em todos os sistemas, né? Tudo que a gente faz. Então, você leva isso para a empresa, leva para os clientes, e esse olhar, como o Ricardo trouxe aqui, é impressionante, porque você consegue enxergar as dinâmicas acontecendo ali, real world. Entendeu? Exatamente ali na tua frente, ao vivo, como se fosse uma live. E aí, algumas vezes, você tem condição de se for o caso, ali, se estiver na função, de contribuir, de melhorar esse processo, né? Ali na empresa, enfim. Mas é isso. E aí a gente já tem algum tempo aí para chegar até aqui. Grande oportunidade, agradeço bastante estar aqui como instrutor, como mentor do IBRAX, fazendo esse trabalho cada vez mais, né? Atendendo os clientes, já inclusive com algumas consultorias em áreas organizacionais. Já venho trazendo para cá esses assuntos cada vez mais, vamos falar assim, parte da nossa vida, né, Ricardo e Luiz? Exatamente. É isso aí. Foi uma delícia também assistir a transição que a Luísa fez quando nós fazíamos o curso de consciência sistêmica presencial lá, lembra, Luísa? A Luísa também estava nessa fase, ela estava numa transição de carreira, né? Então, com certeza, isso ajudou muito você também. Foi um ajudando o outro, né? E a consciência sistêmica permeando tudo isso. Foi ótimo. É um outro olhar, gente. E o que faz sentido, né? Porque, no meu caso, eu vi um propósito de vida mesmo, sabe? Sim. Assim, porque eu sempre tive essa intenção de ajudar as pessoas, né? E eu, como educadora física, eu queria ajudar de uma maneira externa, né? E toda vez que vinha o aluno e ele conseguia algum resultado, depois ele perdia, voltava e ficava aquela coisa. Eu sentia que eu não estava ajudando genuinamente o meu aluno e aquilo começou a me incomodar. Depois, quando eu conheci a sistêmica, eu vi que aqui fora, né, o sintoma, o corpo, né, a estética, a doença, não era o que era para ser resolvido, né? Você só fica podando o sintoma. Quando eu acessei essa informação do consciência sistêmica, que a gente precisa olhar para a raiz do problema e aí, de fato, ajudar o cliente, nossa, isso fez todo sentido para mim. Porque eu vivenciei isso na pele, né? Que me ajudou, assim, me transformou completamente. E poder passar isso para as outras pessoas. Então, para mim, foi incrível. Claro que toda a transição de carreira tem as suas dificuldades. Eu também ficava assim, nossa, eu fiz tanto tempo, né? Fiz tanto tempo de faculdade. E aí, trabalhei, tenho os meus alunos. Tem aquele apego emocional também, aquela coisa... Sim, tem mesmo. Não é? Nossa, tem muito. E isso que você está trazendo, a gente vai explorar, inclusive, quando a gente falando desses comportamentos, né? Eu já estou dando spoilers aqui, nem sabia, gente. Até eu estou curiosa para saber os 5 comportamentos. Então, vamos lá, gente. Interessante que nós estamos falando de comportamentos, né? Não estamos falando em ações, em conquistas, em passo a passo. Tá. Então, os comportamentos que vai determinar o que você faz, qual é a atitude que você faz, é o que vai colocar você como um profissional de sucesso. E aí a primeira pergunta, para a gente começar essa reflexão, esse nosso bate-papo, né? O que seria sucesso? Tem a questão do sucesso e tem a questão do profissional, né? Então é muito importante a gente compreender essas duas dimensões também, né? Porque assim, quando... profissional. O que é ser profissional e o que é ter sucesso profissional? Então, o que é ser profissional? Se nós formos lá na etimologia da palavra, profissional vem lá do latim, que significa profitere. E profitere significa declarar em público. Diante dos outros, diante do público. Fitere, eu falo. Eu declaro o que eu faço. Então, eu falo no mundo aqui fora. Olha que coisa importante. Eu falo no mundo aqui fora, na vida. Fora de você.
Exato. Quais são os dons, quais são as contribuições que eu posso dar para o mundo aqui fora? Então, uma coisa aqui no mundo aqui fora. Então, essa questão da conexão no mundo aqui fora, de ter uma boa conexão, e aí conexão nós já estamos falando de relacionamento, e qual que é uma das bases da sistêmica? Relacionamento. Então, como isso é importante, né? E como eu vou me relacionar lá fora? Eu vou ter sucesso nessa relação? Eu não vou ter sucesso? Essa conexão vai estar conectada com a minha alma? Não vai estar? Como é que isso acontece, não é, Eduardo? Gente, já está na palavra. Eu sou fã do Ricardo, eu já disse. Já teve uma aula aqui, gente, anotaram. Porque nem eu sabia do negócio da palavra. Exatamente. E o sucesso, as pessoas... onde que você aprendeu o que é sucesso? Né? Quem é o espelho? Qual é o modelo que você usa para determinar o que é sucesso para você? Parece perguntas bobas, né? Mas, na verdade, se você parar para pensar nisso, de fato, não são perguntas simples. Não. Né? Em que você compara, né? Qual é a comparação? Muitas vezes a gente fala assim, profissional, o sucesso ele é uma progressividade, né? E fui eu que inventei isso eu aprendi, da onde veio, né? Não é da minha história, isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. A sistêmica traz bastante isso. Sim. Consciência sistêmica, esse olhar neutro e olhar mais próximo da realidade. O sucesso ele é uma progressividade, onde você está e para onde você está indo. Comparação a quê? Ao que você a sua jornada, ao que você está fazendo. Então, existem índices, né? NPS, é um índice muito comum, empresas colocarem isso para entender qual é o relacionamento que eles têm com o cliente, qual é a satisfação do cliente e como é que esse cliente recomenda ou não aquela empresa, aquele serviço. Aí, a ideologia por trás do NPS é muito boa, todo mundo vai atrás, conquista, vai lá, classifica, aí faz o quê? Fica comparando com outras empresas. Não, a ideologia dele é para você entender o processo, o sucesso que você tem gradativamente, a escada que você está subindo, para você comparar com você mesmo, né? E um erro muito comum eu vou olhar para o lado. Então, assim, né? Para que serve a concorrência? Com outro, qual é a posição, onde está a concorrência profissional? Isso é importante também a gente saber, né? Sim. Onde que você coloca ela... o que você aprende com ela, qual é a sua sensação em relação à concorrência. Então, tudo isso a gente começa entendendo, né? O que é o profissional e o que é o sucesso. Não na minha história, não na história do Ricardo e talvez não na sua, né, Luísa? E sim, vamos falar, com a sistêmica, com a mais próximo da realidade, né? Exato, exato. E quais são os recursos importantes para o profissional? O profissional ele tem recursos internos, recursos externos, né? Quais são os recursos internos que o profissional precisa ter? O dom, a habilidade, a vocação, a missão. Né? Faz sentido para conhecimento, ele, né? Exatamente. Conhecimento, experiência, tudo isso são recursos internos. E o profissional também precisa de recursos externos. Né? Então, nós temos recursos externos, aqui nós temos um estúdio, nós temos recursos externos. Sim. E cada um de nós tem um recurso interno que nós temos dentro. E, além disso, o que é fundamental? Basta eu ter recurso interno e externo? O que é fundamental para eu declarar para o mundo lá fora e para me conectar com o mundo lá fora? Relacionamento. Né? E como é que o profissional se relaciona com o mundo aqui fora? Ele vai como? Né? Vocês estavam falando aí do triângulo dramático, do triângulo da realização. Como é que o profissional vai no mundo aqui fora? Ele vai maior, vendo todo mundo menor, então eu vou cuidar de todo mundo? Ou ele vai pequenininho, vendo todo mundo grande, ele vai procurar aqui no mundo alguém para cuidar dele? Como é que ele vai nesse relacionamento? Ou é um relacionamento de adulto? Né? Eu estou ali, eu sou adulto, meu cliente também é adulto, e eu vou trabalhar nessa relação de adulto para adulto, não é, Eduardo? Esse ponto que você trouxe, cara, é fundamental. Inclusive, está aqui na caneca, que a gente está lendo aqui, ó, vira adulto e cuida da sua criança. O mundo profissional, gente, são frases diferentes. A minha está aqui, ó, vira adulto e cuida da sua criança. Aliás, o diferente é fundamental para ter relacionamento, também. Né? Com certeza, com certeza. O que acontece? O mundo profissional ele é um mundo de adultos. Não é mundo. Você já viram criança trabalhar? É crime, né? Se você for ver. Com certeza. O mundo profissional é um mundo de adultos. Então, a gente já viu os podcasts que vocês fizeram aqui, né?
Não é à toa que nós estamos falando sobre profissão depois de falarmos das leis sistêmicas, depois de falar do triângulo dramático, depois de falar das funções. Porque senão a gente teria que falar sobre isso para falar sobre profissional. Eu vou até deixar um adendo aqui para vocês que não sabem o que são as leis sistêmicas, o que é triângulo dramático. Acompanhem os outros podcasts, os episódios anteriores, que a gente fala bastante sobre isso. E também nos canais do YouTube, Luísa Freitas CS, Fernando Freitas CS. Qual que é o seu YouTube? Eduardo Viana 1, Viana com 2 N's. Instagram? Instagram. Ricardo Torresan CS. Exato. Então, lá tem vários canais da Carla Queiroz CM, né? Carla Queiroz CM. Então, lá tem vários conteúdos sobre a sistêmica que vocês podem acompanhar, até para você se familiarizar e depois encaixar tudo isso no assunto de hoje. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro comportamento que um profissional precisa ter é viver no mundo adulto, né? Ser adulto, estar adulto naquela condição de profissional. E a gente, que nem eu disse agora, né? Os podcasts anteriores até que você comentou, é fundamental a gente entender o que é triângulo dramático e triângulo da realização. O triângulo dramático ele é um grande termômetro para você saber se você está no mundo infantil ou não, né? E às vezes, um comportamento de um profissional... Veja, a maior parte das pessoas são contratadas pelas atribuições profissionais delas, mas elas são desligadas da empresa ou não são competentes naquele trabalho por limitações pessoais. Sim. Isso é do adulto ou é da criança? Interna dela, né? Isso é do mundo adulto ou da parte infantil dessa pessoa? É da parte infantil. O comportamento do triângulo dramático ele atrapalha demais a produtividade de qualquer profissional. Qualquer profissional. Porque você fica entendendo para que serve aquela relação. Para que ele está agindo daquele jeito. Outra coisa comum que eu já vejo em organizações. O chefe... Hoje em dia a gente fala muito sobre diversidade, né? É um assunto importantíssimo, interessantíssimo e crucial. E aí vem a métrica. Você precisa contratar gente para a sua equipe, para o seu time, que seja diversos. Ok, eles vão lá e contratam pessoas diversas. Aí, logo depois de um tempo, o líder faz o quê? Molda aquela pessoa para se comportar exatamente como ele pensa que tem que ser. Né? Era melhor ele ter comprado vários espelhos e colocado lá, né, Eduardo? Pior que muita gente faz isso. Isso é triângulo dramático, gente. Com certeza. Entendeu? Isso é um triângulo dramático. É um acusador dizendo qual é o jeito certo. E qual é o resultado disso depois de um tempo para a equipe? Você acaba destruindo ou acabando com a capacidade de criatividade dessa pessoa. É o inverso. Da essência dela, né? Porque se modifica aquele ser humano para se moldar ao que o outro quer, né? Exato. Porque você sabe o jeito certo de fazer. Você, eu digo, o gestor da área. Sim. Né? Quem está pode ser o gestor, pode ser um influenciador, quem está na cadeia de comando ali e que tem poder de influência. Então, ele determina o quê? É para essa pessoa fazer o que tem que ser feito. Então, ela é o quê? O certo. A gente sabe, se tem um certo, tem que haver um errado. Né? E o errado é o triângulo, os dois, né? Tanto o certo quanto o triângulo dramático. E aí você tem o outro que é o salvador. O salvador é aquele que faz tudo por todos. Ele é o bonzinho da equipe. Ele é o bom. Todos adoram trabalhar com ele. Ele não tem tempo para nada. Ele trabalha 12 horas, 13 horas por dia, né? Vive fazendo as coisas pelas outras pessoas. Resolve o problema de todo mundo. Só que o salvador precisa de quem? Da vítima. Da vítima, exatamente. E muitas vezes ele está nessa função de colocar toda ou a maior parte da energia da vida dele na função profissional e isso se torna um vício, né? E aí ele deixa de ser as outras coisas importantes. Deixa de ser marido, esposa, filho, filha, amigo, amiga, homem, E aí mulher. vem uma crença, Ricardo, muito importante. Dá um desequilíbrio, né? E vem uma crença muito importante que fala assim, que você comentou agora, e aí ele tem como se fosse um vício. Então a crença desse profissional, se eu trabalhar 14, 15 horas por dia, eu vou ser melhor. Eu vou ter o sucesso. Isso é uma crença. Eu vou ter um NPS melhor. Eu vou ter um NPS melhor. Essa é boa. E aí é uma pergunta interessante, né? O que é ser adulto, né? O adulto, ele vive na realidade. É o que o Eduardo falou, é o triângulo da realização. Então, primeira coisa, o adulto sabe que não é perfeito. O adulto sabe que é imperfeito.
O adulto sabe que ele não tem todas as respostas, que ele não tem as certezas todas, né? E ele, por isso, ele está em constante evolução, né? Adulto não é um lugar que a gente chega e estaciona, é um lugar, como o Eduardo disse, de um processo de evolução. Estou sempre em evolução. Então, o adulto sabe, é uma construção, exatamente. Então, ele sabe que ele não é perfeito, o adulto sabe que tem limites. O adulto trabalha na potência. O Salvador é o onipotente, eu resolvo tudo. O adulto trabalha na potência. E a vítima é o impotente. E a vítima é o impotente. Eu sou um coitadinho, eu não sei fazer nada, coitado de mim, cuidem de mim. O adulto, ele é potente, né? Eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu consigo fazer, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei o que eu não consigo fazer, né? Então, até por isso que quando você monta uma equipe, quanto mais diversidade tiver, mais forte a equipe vai ser. Porque você soma as coisas positivas de cada um, as competências positivas, os dons de cada um, né? E isso é fundamental, né? Fundamental. E se você quer progressividade, se você quer sucesso, você precisa preparar essa equipe, ou quem for que seja, para fazer aquela função. É interessante, né? Funcionário é o quê? É alguém que exerce uma função. Né? Já está no próprio nome. Ninguém é contratado para ser um sucesso. Todo mundo é contratado para exercer uma função, algo que precisa ser feito. Esse sucesso é o quê? É uma crença que a gente tem, né? Que a gente é contratado para desempenhar, para ser a melhor pessoa do mundo na empresa. Não, a gente é contratado, se for com uma empresa, para exercer uma função. Quanto melhor a gente exercer aquela função, mais preparado a gente está para as próximas funções, em ciclos diferentes. Então, que nem a gente falou, o primeiro comportamento do ser adulto é a gente entender isso, entender onde a gente está, entender que nós temos limitações e que se estivermos agindo nos triângulos dramáticos, é um termômetro muito interessante para a gente saber que nós não estamos evoluindo. Exato. É a melhor ferramenta. É a melhor ferramenta. E também conciliar, né? Porque quando a gente fala em sucesso, aqui vocês estão trazendo o sucesso profissional, claro, né? Sim. Mas na vida do ser humano, o sucesso ele está relacionado a colocar todas as funções em ordem, em equilíbrio, né? Para você ter sucesso, só ter o sucesso profissional e as suas outras funções como marido, como esposa, como pai, como mãe, como amigo, como familiar, tiver um caos, você não está feliz, você não está equilibrado, você não está conectado com a vida de uma maneira mais ampla, né? E aí isso traz um monte de consequências também dentro da profissão, porque isso vai acarretar uma série de coisas, né? E uma coisa que ajuda muito, né, da constelação, da visão sistêmica, o Eduardo trouxe a questão da função, e é importante que as funções estejam em ordem. Essa questão da função do profissional na empresa é fundamental. Eu estou me lembrando de uma constelação profissional que eu fiz, que a pessoa chegou, ela falou, olha, eu trabalho na empresa do meu marido. Eu perguntei, qual é a sua função? Eu trabalho na empresa do meu marido. Não, mas qual é a sua função? Eu trabalho na empresa do meu marido. Não, mas qual é a sua função? Eu trabalho na empresa do meu marido. Qual é a função, gente? Isso é importante, né? Esposa do dono. E se o dono precisar demitir um funcionário, como é que vai ser? Olha, ele vai demitir a funcionária ou ele vai demitir a esposa? Como é que vai ser isso? E depois? E quando ele chegar em casa, como é que vai ser, né, Eduardo? Quantos % aqui no Brasil são de empresas familiares? É bastante. É bastante. Interessante, Nossa, isso que você trouxe, Luiz, é interessante, porque a gente fala assim, mundo profissional, né? Estamos falando sobre o âmbito, o assunto profissional, sim, mas é só para a empresa? Não, o que é esse profissional? O profissional, como o próprio Ricardo trouxe, ao pé da palavra, né? Eu adorei isso. Fantástico, fantástico. O profissional é aquele que trabalha como profissional liberal, presta serviço, é aquele que tem uma empresa, ele pode ser um empreendedor, pode trabalhar numa empresa familiar, ele pode ser ou exercer uma função numa empresa familiar, ou ser dono. Ele pode prestar um concurso. É tudo que for relacionado à profissão dessa pessoa. Exato. Né? Não é apenas assim, nós não queremos limitar isso, não, é só quem está em empresa, é só no mundo organizacional, nas grandes empresas. Não, às vezes você trabalha atendendo o cliente, o autônomo. Né? Sim. Outra característica fundamental do adulto é lidar com o diferente. O adulto tem a mentalidade do diferente. E isso é fundamental no trabalho profissional, porque a profissão, veja, é o que nos conecta com o mundo aqui fora. Então, quando eu vou no mundo aqui fora, lá no mundo lá fora, eu vou achar iguais ou diferentes?
todo mundo lá é certeza diferente. é E lidar com o diferente e ter apreciação pelo diferente. Exato. Porque eu já vi muitas vezes o lidar com o diferente. Né? Humildade. A Luísa tá dando spoiler pra gente toda hora aqui, né, Ricardo? Juro que eu nem sei o que eles trouxeram, mas. Porque lidar com o diferente é uma coisa. Agora, o que você faz com o diferente? É muito comum você colocar o diferente em posição diferente de você. Essa posição, para adulto, é a posição de igualdade. Uhum. Então, assim, uma pessoa é diferente, mas é igual a você como ser humano. Agora, e se eu coloco essa pessoa diferente e abaixo? Eu enxergo ela com limitação. Eu já escutei, não foi mais de uma única vez, foi diversas vezes. Tal pessoa não está preparada para essa informação. Essa crença é de quem está para divulgar a informação ou é do funcionário em si? Do mensageiro ou do receptor? É do mensageiro ou do receptor? Exato. Porque se a gente olha para uma pessoa e achando que ela não tem capacidade de receber aquela informação ou aquele trabalho, no mesmo instante, a gente não acredita nessa pessoa. Então, como que eu estou lidando com esse diferente? Eu estou colocando ele abaixo, igual ou acima de mim? Perfeito. E outra coisa, o adulto sabe que lidar com o diferente é uma grande oportunidade de aprendizado. Ele aprende a conviver com o diferente e ele cresce com o diferente. Ambos crescem. É um crescimento, né? E o adulto sabe, né, que tudo é diferente e que nada permanece igual, né? Nós podemos começar a entrar no segundo comportamento. Tudo muda. O mercado muda. Qual é o nome do segundo comportamento, Ricardo? Tem ciclos, ampliação da consciência. Ampliação contínua da consciência. Para quê? Para eu poder fechar e abrir novos ciclos. Senão eu fico aprisionado num determinado ciclo. E quanta gente que não sai do ciclo, né? A maioria. Nossa! A maioria. E a limitação de não sair do ciclo, ela, de novo, não é do profissional. A limitação de não sair do ciclo, ela está na história dessa pessoa. Não é do profissional. Aí a pessoa fala, não, eu não consigo sair daqui porque eu não me sinto capacitada profissional. Isso é uma crença dela, desse adulto, ou da história que essa pessoa passou, das dificuldades da vida dela. Ela está colocando na profissão uma carga que não é para estar ali. Eduardo, isso tem muito a ver com o episódio passado que eu fiz com o Rodrigo, que a gente falou sobre a realidade, né? A interpretação da realidade, você ficar levando isso como é o que é o certo para você, porque você aprendeu isso de acordo com o que você aprendeu dentro do seu meio, do seu sistema familiar, é o que colocaram dentro de você, né? Mas quando você está adulto e você vê o diferente, que pessoas pensam e agem e sentem diferente de você, de acordo com cada situação, se você não sabe lidar com isso e você achar que você é o certo, e dentro de empresa, de trabalho, de qualquer situação assim, fora da família, tem muita coisa que impede essa evolução dentro da profissão, né? Porque não sabe realmente lidar com o diferente, ter essa ampliação de consciência de que as pessoas são diferentes e aprender com isso. Aí, na mudança de ciclo, o que acontece? A pessoa não consegue mudar de ciclo, fica presa naquilo, naquelas mesmas crenças, naquele mesmo, esse é o certo, esse é o errado, e não abre a sua mente para receber coisas diferentes, para você ter mais experiência, para você ter mais conhecimento, informações de coisas novas, e fica sempre fechado no velho, né? Perfeito. O profissional, o adulto, ele é conectado com a vida. E a vida está em constante transformação. Então, quando o adulto profissional está num ciclo de profissão na vida dele, ele vai começar a sentir um desconforto. Opa, esse desconforto é o sinal para que ele comece a fazer uma transição. Aqueles paradigmas, aquelas referenciais que eu tinha, já não estão funcionando mais. Eu preciso começar a fazer essa mudança. É a fase do ending, né? É a fase do ending, isso. E aí vem o middle, né? Que vem a transição, né? Esse período de transição, ele é muito importante, porque a pessoa vai sentir como se fosse uma crise. Olha, eu estou em crise, porque aquilo que eu imaginava que funcionava daquele jeito não funciona mais, mas também não está claro a próxima. Então, essa fase é muito importante. Vamos lembrar de uma coisa também, assim, às vezes a gente, do jeito que a gente está falando aqui, dá a impressão que nós estamos falando apenas de transição de carreira ou de mudança. Não, nós estamos falando sobre mudanças de ciclo. Sim. Mudança de ciclo, ela pode ser dentro da mesma profissão. Perfeito. O que é um ciclo? O ciclo tem um nascimento, um crescimento, um auge e depois um declínio. O que a gente faz para interromper ou para mudar o movimento do declínio?
O ciclo tem a ver com níveis e fases de evolução da vida. E que fase você está, profissionalmente falando, em que fase você está da sua vida. Nós vamos falar daqui a pouco sobre outras funções em ordem também. Mas essa mudança de ciclo não é apenas transição profissional. Se você tem uma empresa, por exemplo, você tem um produto, esse produto atende seus clientes, ele vai atender para sempre? O que é a palavra para sempre, hein? Olha só. O que a gente quer dizer para sempre? Se a empresa de videocassete, a gente estivesse fazendo videocassete... Pois é. Muitas vezes a gente fala assim, ó, caiu a ficha, né? Não existe mais ficha de orelhão. Tem gente que nem sabe o que é orelhão. A maior parte das pessoas da empresa hoje não sabe. Né? Se ela entende caiu a ficha, ela entende porque ela escutou falar, mas ela não tem a mínima ideia. Eu já liguei por orelhão com ficha, hein? Ficou olhando no chão assim, cadê a ficha? Caiu a ficha, pô. Isso é da nossa idade, Ricardo. A gente não pode falar sobre isso. É da nossa experiência. Ai, gente, eu também usei com ficha, calma aí. Não é tão assim. Mas empresas de filme fotográfico. Quem hoje fabrica filme fotográfico? Qual é a câmera? Você consegue comprar uma câmera que usa filme fotográfico? Depois você vai revelar. Onde é que você vai revelar? Eu nem sei onde revela mais filme. Então, a coisa evolui, a coisa muda, né? Exato. Então, esses ciclos, dentro da mesma profissão, dentro da mesma empresa, de produtos diferentes, o que você faz... Quando a gente fala sobre ampliar a consciência e a gente entender que quando a gente abre e fecha ciclos, é exatamente isso. São todos os ciclos. Às vezes, um setor dentro da empresa que você trabalha, às vezes um produto, no caso, se você tem uma empresa que presta serviço ou tem um produto. Então, nós estamos falando de um âmbito muito mais geral e aberto do que transição de carreira apenas. Verdade. E é isso aí. E é muito comum acontecer num ciclo, muitas vezes vem o desconforto e tem uma coisa muito importante que nós aprendemos na sistêmica, que é a habituação. Muitas vezes aquele preguinho começa a cutucar lá na cadeira, mas você vai se habituando. Você dá uma viradinha assim, sabe? E agora ele continua ali. Põe uma almofadinha, vai se adaptando ao sofrimento. Né? Daqui a pouco ele cresce mais um pouco, você põe uma almofadinha maior, né? Então, isso, quando você amplia a consciência, a hora que começa a cutucar, você fala, opa, a vida está me falando. É hora de eu preparar os próximos passos. O que você faz, Ricardo, preparar os próximos passos? Olha só. E vai ser orientado através do que os próximos passos? Vamos falar do terceiro comportamento? O terceiro comportamento é fundamental para o profissional. Quais são os objetivos? Quais são os seus objetivos, Luísa? Quais são os seus objetivos, Ricardo? Não precisa responder, né? Mas a gente precisa pensar nisso. Com certeza. E precisa ter tanta gente. E quando a gente fala de objetivo, é aquele objetivo real, é aquele conectado com a alma, é aquele conectado com a realidade, é uma missão de vida, né? Exato. E eu gosto muito do Gilberto Gil como cantor e compositor, sou super fã dele, e eu gosto demais de uma música dele que se chama Palco. E uma vez eu assisti ele falando sobre como ele compôs essa música. Então, lá no começo da carreira dele, e isso me trouxe muita reflexão sobre o profissional. No começo da carreira dele, ele começou como músico. E aí, aquelas crenças limitantes. Mas como é que eu vou viver de música? Né? Como é que será que eu vou conseguir sobreviver de música? Onde que ele aprendeu isso? Né? Isso me deu mais um insight aqui, vou falar depois. Como é que eu vou sobreviver de música? As pessoas também falando para ele, você tá louco? Você vai querer viver de música nesse país? Aquela coisa toda, você sabe, né? Aquele monte de né? Muito bem, num momento ele deu asas para essas coisas todas e ele arrumou uma outra profissão que eu não vou me lembrar aqui qual que ele falou. E ele foi para essa profissão. E aí ele começou a se sentir extremamente infeliz. O prego, né? Extremamente infeliz. Ele falou, gente, meu coração está falando, não é nada disso. Eu sou cantor, compositor, meu lugar é o palco. E ele voltou para a música. E quando ele subiu no palco de novo, ele compôs essa música. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, de bebê. Ai, que legal. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Então, o que faz a nossa alma cheirar talco como bumbum de bebê?
Cadê o violão? Olha, fantástico. Não é? Essa é a conexão de alma, o que faz a alma cheirar tal como o bumbum de bebê. Quando ele subiu no palco, ele sentiu E isso é uma integração. Exato. É uma integração dele. O exemplo que você trouxe é uma integração do adulto com a parte infantil dele, que é o sentimento, vamos dizer, que é a criança interna. Quando você se integra, ele conseguiu fazer o quê? Definir um objetivo que seja alinhado com o propósito dele. Isso é tão importante. Eu passei por isso. Exatamente assim, porque na fase de fazer faculdade e tal, desde pequena eu sempre gostei de exercício físico, de dança e tudo mais. Meu sonho era ser professora de educação física. E aí, o que acontece? Chegou o momento de fazer o vestibular. Vou fazer educação física. Mas aí vem o externo, assim, mas não ganha dinheiro, mais isso, mais aquilo e tal, não sei o que lá. Acontece. Assim, ai, meu Deus. Então, que outra coisa? E eu, tipo assim, não tinha outra coisa. Minha vida era a educação física, né? Eu adorava. E que outra coisa que eu vou fazer? Aí eu lembrei de uma outra matéria que eu me dei bem na escola, assim, química. Fazer farmácia, sabe assim? Nossa, não imagino você como farmacêutica. Exato! Aí falei. Chegou um dia que vim aqui para Ribeirão, nesses processos de fazer vestibular e tal, tava fazendo cursinho aqui. E aí falei pro meu pai, assim, pai, eu vou prestar farmácia. Meu pai freio o carro assim, farmácia? Luísa, você se imagina você num laboratório fazendo remédio? Eu assim, não. É isso que farmácia faz? Aqueles assim. Não. Por que você vai fazer farmácia? Você não queria educação física? Daí eu assim, eu queria, mas falou que não dá dinheiro, que não sei o quê. E aí, quando ele falou isso, fez assim, o que faz sentido para você? Você ficar sofrendo dentro de uma profissão que você não gosta, que você não se vê naquilo? Eu já escutei essa pergunta várias vezes. O que eu faço para ganhar dinheiro? O resultado financeiro. É como se fosse o objetivo, o resultado. Tem muita gente que confunde o sucesso com esse ganhar rios de dinheiro dentro de uma profissão, né? Exato. E não importa, a gente sabe. Então, vamos responder aqui. Não importa o que você faz. A pergunta não é o que você faz para ganhar dinheiro. A pergunta é se você está disposto a fazer o que precisa ser feito para ter sucesso naquela profissão que você escolheu. E para que serve a profissão? Qual é o grande qual a grande função da profissão na vida de uma pessoa? Definir os objetivos para onde essa pessoa está indo. Para que mais? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Fazer com que essa pessoa esteja integrada, alinhada com o propósito dela, propósito de vida. Então eu vou definir os meus objetivos em uma semana. É fácil você saber qual é o propósito da sua vida? Né? Isso acontece de uma vez só, de repente, assim? Não. Para algumas pessoas até pode acontecer, mas frequentemente é um processo. Você vai se aproximando. São né? as suas experiências de Sim. vida. Exatamente, a cada ciclo sentido. você vai se permitindo aproximar cada vez mais, né? Foi interessante para mim. O meu propósito, ele continuou. Que meu propósito era querer ajudar as pessoas, né? Sim. E aí você percebeu isso com o quê? Erros e acertos. Com certeza. O que nos traz para o próximo comportamento do profissional de sucesso. Exato. Vocês estão anotando aí, né, gente? Exato. Você vai acertar da primeira vez sempre, né? A coisa está muito sincronizada aqui, tô adorando. Foi como a gente disse agora. Então, por exemplo, se eu não tenho a resposta do meu propósito, do que eu quero como objetivo agora, tudo bem. Ok, eu sei o quê? O que eu conheço de mim? Hoje eu tenho um limite. Eu tenho que aumentar, expandir esse limite, aumentar a minha consciência, que é o comportamento anterior, para ter mais conexão comigo mesmo, para eu conhecer mais os meus objetivos, para que eu seja cada vez melhor, que eu comemore o domingo à noite e não fique triste, ou que eu pare de fazer o sextou. Né? O que é o sextou? Acabou. É o saco cheio, Exato. agora eu vou ficar o fim de semana. Exato. Essa é a função da profissão. Eu suportei isso até agora. Não é eu vivi isso na alma. É diferente. Né? Começou o fantástico da depressão no domingo. Exato. E essa questão da conexão do propósito com a alma e com a realidade é fundamental. A questão da realidade também. Então você imagina
Uma pessoa aí aos 65 anos descobre que o propósito dela é ser jogadora de vôlei e representar o Brasil nas Olimpíadas, né? Qual é a chance desse objetivo dar certo nessa altura da vida? Uhum. Então, precisa ter uma conexão também. A gente certeza. aprende muito na sistêmica, né? O tempo, o espaço, né? Qual é esse ciclo? É a realidade. O corpo a na realidade, né? Com realidade. É muito interessante esse objetivo, né? Então, qual é o objetivo? Vamos usar o mesmo exemplo. Me tornar um jogador de vôlei da seleção brasileira aos 65 anos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então o meu objetivo é pegar aquela garrafa de água e encher meu copo. Também, isso é muito fácil. Isso não é um objetivo. Eu tô enchendo agora o meu copo de água aqui. E aí? Foi pra mim todo. Então, como que eu defino esses objetivos? Obrigada. Imagina. Quer água, Ricardo? Obrigado. Esse é o objetivo, um copo d'água? Obrigado. Então, é preciso a gente ter uma reflexão do que é um objetivo e outra coisa, né? O erro comum dos objetivos. As pessoas colocarem comportamentos como objetivo. Eu quero ser isso, eu quero ser feliz. O ser feliz. Ser feliz é básico, né? Eu quero ter segurança. Segurança é ótimo, gente. Para que você trabalha? Nunca vem a palavra segurança. Aí você vai começar a trabalhar com a pessoa ali no atendimento. A maior parte das pessoas procuram segurança no emprego. O que significa dinheiro? O que significa dinheiro? Segurança. Exato. Eita. Acontece. É muito comum. Não deveria, mas é muito comum. Mas a grande maioria das pessoas trabalham por obrigação para poder ganhar dinheiro para sobreviver, para pagar suas contas, né? É o sextou, né? Exatamente. Exato. E esquece de viver os prazeres da vida, né? E qual é a chance de aparecer uma doença num lugar desse? Porque Com se eu vou para o certeza. trabalho todo dia com essa energia lá embaixo, qual é a chance sintoma vai aparecer. de aparecer uma doença para dar um sinal? Olha, não é nada disso. É aquele prego, né? Aquele prego, né? O que vocês estavam falando aí na outra. Acredita que a vida é assim. Por quê? Porque aprendeu lá, muitas vezes, o que tem lá nas nossas gerações mais antigas. Não, você tem que fazer o que tem que fazer para ganhar dinheiro, não importa se você gosta ou não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E já traz um significado de que trabalhar é uma escravidão, você tem que fazer. Trabalhar não é fácil, não é para qualquer um. Ganhar dinheiro tem que... Nossa, dar dinheiro não dá em árvore, você tem que se esforçar. Você tem que... É pesado. É difícil. Muito trabalho, 3 turnos por dia. Não importa se você gosta ou não, você tem que fazer isso, porque é isso que dá dinheiro. E aí aquele negócio, né? Não, tem que ser médico, engenheiro ou advogado, né? Porque esses dão dinheiro, o resto não dá dinheiro. Engenheiro não dá dinheiro, não. Dá, Ricardo? Tudo depende do ponto de vista. Sabe que esse ponto trouxe uma coisa muito importante que eu lembrei nessa questão da mudança de ciclo. Concordo com você, a mudança de ciclo é um todo, pode ser dentro de uma empresa, tem várias, né? Mas quando a gente fala de mudança de ciclo de uma empresa para outra, tem uma coisa fundamental na mudança de ciclo. Tem uma coisa chamada reverência e gratidão. Sim. E fazer o luto. Às vezes na cultura ocidental, às vezes se confunde um pouco o que é luto, que é uma coisa triste, pesada, né? Mas você vai sair, acabou um ciclo, por causa daquele ciclo, tenha ido você lá, talvez não tenha sido uma escolha sua, talvez você foi por obrigação, talvez você foi só para ganhar dinheiro, não interessa como você foi lá, mas naquele ciclo, naquela empresa, você aprendeu muita coisa, você conheceu muitas pessoas, você ensinou e você aprendeu muita coisa, aquilo te sustentou por um tempo. Então, sair de um ciclo com humildade, com muita reverência, com muita gratidão a tudo e a todos, a tudo que aconteceu lá, né? E aquela posição do adulto, né? Eu pego as coisas que são boas e coloco no meu coração. E outra coisa fundamental do adulto, sem nenhum julgamento, 0 julgamento. Eu olho para aquilo que não foi bom, para quê? Para eu ficar julgando? Não. Eu olho para aquilo que não foi bom para eu aprender, para eu não repetir. Porque se eu sair julgando, eu vou simplesmente no próximo ciclo repetir tudo aquilo que eu estou julgando ali. Então, sair com muita humildade, com muita reverência, com muita gratidão,
levando no coração as coisas boas e agradecendo tudo que aconteceu lá. Aquilo foi importante, aquilo fez você se tornar um profissional cada vez melhor para entrar para o próximo ciclo. Isso em todos os contextos, né? Numa transição de carreira, numa transição de cargo dentro da Viu por que não dá para falar de profissional sem antes falar de leis sistêmicas, triângulo dramático? Viu porque a gente... eu vou trabalhar só o meu profissional, não vou mexer com os meus problemas pessoais. São eles que limitam você. Com certeza. Entendeu? Não dá para você trabalhar com o seu profissional se você não trouxer junto o seu pessoal. E essa reflexão que você trouxe, Ricardo, é muito importante e nos leva para o quarto comportamento. Exato. É isso aí. Gente, Eduardo tá muito link, assim, ó. Agora cabeça de engenheiro. Gente, tá vendo? Ele tá... como é que fala? Ele tá trazendo tudo isso que ele tem dentro da carreira de engenheiro dele. Exato. E é isso mesmo. Exato. Quando eu fiz a transição... Gente, a gente usa tudo que a gente fez na vida. Perfeito. Sim. Quando eu fiz a transição de carreira dentro de mim, isso foi muito importante. A Sistêmica me ajudou muito. Naquela época eu estava fazendo os cursos. Nós estávamos fazendo os cursos juntos. Eu estava fazendo a transição. Isso foi muito importante, porque muitas vezes nesse momento, você se sente numa crise, aquilo pega tanto, que você, em algum momento, você quer assim, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu vou largar isso, ou pegar aquilo. Porque... E palavrinha, ou. Ah, meu Deus do céu. Ou. E aí, a hora que você demais. percebe que, né, não precisa ser ou, é e. E essa palavra mudou muito para mim, porque quando eu saí da academia, porque eu falo assim, eu não saí da educação física, a educação física tá dentro de mim. Exato. Se não fosse a educação física, eu não seria eu hoje. Quem que faz o alongamento? Exatamente! Quem assiste a aula do Consciência Sistêmica Presencial com a Luísa coloca todos os alunos para se movimentar. Exatamente, gente. Eu sou muito educação física. Foi o que me trouxe até aqui, né? Nessa intenção. Por isso que eu falo, a educação física tá sempre dentro de mim. E eu ficava naquela coisa que me aprisionava mesmo, né? Que falava assim, nossa, mas você vai largar a educação física? Por quê? Eu era uma excelente professora, uma excelente personal. E os amigos assim, ai, mas você vai deixar... E fica aquela angústia, né? Tipo... E aí eu vou deixar, eu vou largar, eu vou excluir, sabe, né? Eu vou abandonar, vou excluir essa profissão. Aí quando vem essa palavra eu assim, gente, eu não sou eu sou ou terapeuta ou educadora física, eu sou e. Ninguém vai tirar de mim a minha formação, ninguém vai tirar de mim as experiências que eu tive, né? Então isso tá tudo dentro de mim. E aí pro engenheiro, não educador físico, um engenheiro que em tese, processo, exatas, vem e você entende essa palavra e, ela sai da cabeça e passa pro comportamento, do lado interno nosso, a gente entende o quê? O trabalho. Por que o trabalho da sistêmica faz muito sentido? Porque ele tem uma base, ele tem uma estratégia e ele é a integração das tuas ações com os teus pensamentos e principalmente os teus sentimentos. Entendeu? Achar que engenharia é apenas um processo. É impessoal, antiemocional. Os meus objetivos profissionais vão ser puramente exatos. Não vai ter nenhum envolvimento emocional. Vai cair no erro do cantor. Cadê o violão? Brincadeira. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa integração. Nós somos seres racionais e emocionais. Exato. Nós somos engenheiros e terapeutas, e mentores, e instrutores. Né? Então, é tudo isso, você vai integrando. E aí, quando você lida com essa integração, faz muito mais sentido. Até quando você vai atender uma pessoa, aí eu já entro no lado do atendimento, mas é porque a metodologia estratégica da constelação estratégica, por que pegou a gente falar por mim, né? Por que pegou por mim no meu lado de engenheiro tão assim, fez tanto impacto na minha vida? Porque eu entendi o que estava acontecendo. Eu integrei o meu sentimento com a minha racionalidade. Não é algo assim tão viajante, sabe, tão místico como outras abordagens que eu tive contato antes que não fez sucesso comigo. Sim. Entendeu? E é exatamente isso. Não é? E nisso, a constelação sistêmica ajuda demais no profissional, no organizacional, tudo mais. Além do pessoal, óbvio, que é fundamental, né? Porque, assim, na cabeça, a pessoa
pensa um monte de coisas do jeito que funciona, não, porque eu funciono assim, porque na minha profissão eu sou assim, porque na empresa eu sou assim. A hora que você vai e monta a constelação, que a pessoa monta com o coração, com o campo, né? Diferente. Que ela vai perceber, ela monta com o sentimento, ela vai perceber, olhar de fora, ter a oportunidade de olhar de fora, como é que realmente está funcionando aqui na alma, né? E para onde que a pessoa está caminhando? É da cabeça ou é do coração? Como é que é isso? Como é que é essa integração que muito bem falou o Eduardo? É o que eu sinto, a cabeça ajuda a fazer como eu vou caminhar, mas para onde eu vou caminhar, para os meus objetivos de vida, para o meu propósito de alma, tá aqui no coração, né? Então, essa integração é fundamental. E a constelação é uma ferramenta maravilhosa, porque fica nítido, claro, fica transparente, né, o que está acontecendo, né? Com certeza. Eu já vi muitas pessoas, de novo, né, quando você tem organizacional, você tem um andar específico para os líderes. É como se fosse o Olimpo, né? É impressionante. É um andar dos deuses. Então, as pessoas se sentem desse jeito. E aí, quando você conversa com uma pessoa dessa, ela tem certeza que ela está orientada tanto para o emocional quanto para o racional, que tem os objetivos claros. Ela tem certeza. Agora, numa intervenção, aparece o quê? Os problemas. Aí aparece a real orientação que essa pessoa está e como ela pode fazer para tomar melhor decisão, para orientar melhor o profissional dela, né? Então, erros e acertos é o comportamento que a gente está falando, o quarto comportamento do profissional de sucesso. É fundamental a gente falar aqui também, entre erros e acertos, Ricardo, sobre as funções. A gente precisa entrar um pouco, falar sobre as funções. Porque nós estamos falando só do profissional, somente o profissional. Não dá, né? Qual é o percentual do profissional que você tem na sua vida, que você gasta na sua vida? Quer falar um pouco sobre roda das funções? Exato. É fundamental, né? Quer dizer, nós estamos falando, gente, do ser humano. O ser humano é um todo. Não é ou. Exato. O ser humano é um todo, né? E nós exercemos na vida várias funções, né, nos relacionamentos, nos sistemas que a gente participa e atua, né? E é isso que a gente vê na sistêmica, Exato. né? A gente estuda as relações de todas as funções que a gente tem, colocar as funções em ordem, né? Perfeito. E integrar essas funções, né? Isso é fundamental. Porque se eu coloco minha energia de vida só no profissional, o que sobrou para o resto, né? Então, eu preciso integrar. Quantas vezes aconteceu com você? O cliente chega, aí você fala assim, vamos fazer o exercício da roda das funções. Quantos por cento você gasta na sua função filho? Você tem filhos? Ah, tenho. Quantos por cento? 10%. Vai. Aí quantos por cento você gasta na função pai, né? Se é um homem, pai. Ah, minha família é muito importante. Então, assim, meus objetivos de vida têm tudo a ver com meu filho. Então, eu gasto 70% para o meu filho. Né? Quanto você gasta na função marido? Aí já começa a coçar a cabeça. Aí você fala, e a função profissional? Sobrou alguma coisa? Já aconteceu isso com você? Nossa Senhora. O tempo inteiro. Ou vice-versa. Vai faltar. Quase sempre, para não dizer sempre, né? Para não dizer sempre, quando você faz o exercício das rodas das funções, falta percentual. Para quem não sabe, gente, roda das funções é um exercício onde a gente coloca 5 principais funções das pessoas. E qual é o percentual de energia que ela gasta na vida com essas funções. Você quer falar quais são as funções? Tem várias funções, né? Mas as cinco básicas, né? As principais é o quê? Profissional, que a gente está falando hoje. Mulher, homem, você como ser. Pai, mãe, filho, filha, né? E marido e esposa. Essas são as básicas, mas tem muito mais, né? Exatamente. E aí, quando você faz o exercício da roda das funções, o que acontece? Você faz um estudo do percentual que você tem para essas funções. E quase sempre, quando a gente faz exercício, falta, né? A pessoa chega à conclusão que precisa de 180, 160, 200, 250%. E aí, quando vai, de repente, redistribuir, de onde que tira, onde que põe, como é que faz, né? É interessante ver esse processo também, do que ela vai tirar, onde ela vai pôr. Ô Eduardo, e quando o profissional aprende a conviver com os erros e fracassos e ir para o novo ciclo, o que vai acontecer? Para por aí? Como é que acontece isso? Chega um lugar que... Não, a gente chega no nosso quinto comportamento fundamental para um profissional de sucesso, que é ele entender, compreender a necessidade de ser um eterno aprendiz. Tem aquela frase do Fernando Pessoa, que é muito forte, né?
Fala aí, Ricardo. Fale com entonação. Assim. Tantas vezes pensei ter chegado e tantas vezes descobri que era apenas mais um novo começo, mais um ponto de partida, né? Então, o profissional, o adulto, tem essa consciência. Ele sabe que o profissional, o adulto, não é um lugar que eu chego, estaciono e paro. É um caminhar. É um caminhar. Aí o profissional vai se tornando um eterno aprendiz. Sempre tem um ciclo novo, sempre tem um conhecimento novo, sempre tem algo mais para eu conhecer, para eu aprender, para mim e também para, como profissional, dar a minha contribuição para o mundo lá fora, né? Isso é de uma sabedoria, né? Nossa, quando você tem essa humildade e essa consciência de você querer crescer, de você querer aprender mais, de colocar isso a favor, a servir a vida, né? Isso traz tantas oportunidades dentro da nossa vida. Quando a gente está alinhado com as duas leis da vida, né? Que a primeira é a autopreservação. A gente se cuidar, se amar, cuidar das nossas necessidades básicas. E a segunda é a preservação e a evolução da nossa espécie, né? E quando você está alinhado com isso, em servir a vida, o que eu, diante do meu propósito, diante do meu dom, do que faz sentido para mim, o que eu posso oferecer para o mundo lá fora, para que o nosso sistema evolua, para que a nossa espécie evolua. Então, quando você está alinhado a isso, a vida te entrega tantas oportunidades, tantas boas parcerias. O que é dinheiro, exatamente, né? Quando você está alinhado... Você acabou de dar a definição do dinheiro, Luiz. Exatamente. Aí, o que é o dinheiro? O dinheiro é energia de vida. Quando você está alinhado à vida, o dinheiro vem. Agora, quando você está lá só trabalhando para sobreviver, só para mim, para eu pagar minhas contas, para eu fazer isso, só para você... Né? É o dinheirinho que você vai ter para fazer isso o tempo inteiro, né? Porque essa é a sua realidade. Fórmula da realidade de novo, que a gente falou no episódio anterior. Exato. E aí você traz isso para a sua vida, né? Exato. E essa expansão da vida, essa contribuição da vida, né? Ela é muito importante. E já que nós estamos chegando para o final da nossa conversa, que está uma delícia. Não, vamos passar o dia aqui, pô. Gente, passou muito rápido, que isso? Eu falei que o café consciência é bom. Tem uma coisa muito importante, assim, tem esses 5 comportamentos do mais que são essenciais. Claro que nós poderíamos aqui ficar um tempo a coisa muito mais ampla, né? Mas é muito importante, assim, cada um tem essa luz única, própria, dentro. O propósito. E a questão é, permita-se remover os obstáculos que estão impedindo essa luz de brilhar. Então, assim, de repente, eu vou remover todos os obstáculos uma vez só. Talvez não seja assim, mas permita-se. Dá um passinho hoje, dá um passinho amanhã. Sim. Isso aqui está me segurando nisso. Olha, hoje eu vou trabalhar nisso. E vai assim, você vai, sabe? E aí, sabe qual é a medida disso? Qual é a medida que você vai sentindo que você vai se aproximando disso? Né? O NPS disso. É uma coisa chamada prazer de viver. Porque quanto mais você vai se aproximando do propósito de alma, dessa essência, desse ser único de luz que você é no universo, você vai sentindo prazer de viver, prazer em se conectar com a vida. Exatamente. Né? Você pensa assim, né? A gente está falando aqui sobre os comportamentos essenciais de um profissional de sucesso. E aí fica muito como se fosse lá na frente, né? Pô, é tudo isso que eu tenho que fazer. Mas foi sempre assim? Não, é uma construção, é um passo a passo. Né? Então, isso que o Ricardo comenta aqui, exatamente isso. Qual é o passo, o degrau que você está e qual é o próximo passo. É uma construção, não é sempre assim. Nem para mim, nem para ninguém, nem para vocês também. Né? A gente foi fazendo o quê? Foi construindo esse passo. E aprendendo, né? Porque... E se tem dificuldade... Também a humildade de pedir ajuda. Perfeito. Tanta gente que não pede ajuda, que aqui tá bom, não preciso mais sair daqui, esse é assim que é. E tá cheio de dificuldade na vida, mas não pede ajuda. E aí, uma coisa que você trouxe, Luiz, agora há pouco eu me lembrei, né? Deu um insight aqui. A gente está falando sobre o que a pessoa faz? Não é o que você faz. Se você estiver alinhado com o seu propósito, se você estiver alinhado com os teus objetivos, é como você faz. Exatamente. Não importa o que você faz. A serviço da vida, a serviço do grande prazer da vida, que é autopreservação das duas leis e preservação
da espécie, o segmento, o futuro, não é o que você faz, é como. Sinceramente, não importa qual é a profissão que você escolheu. Não importa. É para que você está orientado. Exatamente. Exatamente. É o que te move. Você falou o como, assim, e o para que você vai fazer aquilo, eu gosto de um exemplo assim. Oficina de carro, né? Tem várias, né? Você pode ter uma pessoa que conserta o seu carro, que está vislumbrando apenas o resultado financeiro. Você pode ter um outro profissional que conserta seu carro porque gosta de carro, tudo para ele, percebe? Eu gosto de carro, tal, eu gosto de aprender, gosto de ser o cara aqui e tal. E você pode ter um terceiro profissional que conserta seu carro para que você pegue o carro e volte para São Paulo, para que você viaje com a sua família no final de semana. São 3 profissionais que fazem o mesmo serviço. Ao longo do tempo, quem que vai ser, quem que vai progredir, quem que vai ser próspero? Qual é o comportamento próspero que essa pessoa tem? É bem aquilo, né? Tem aquela história da pessoa que resolveu construir uma casa e foi procurar um pedreiro. E ele foi lá, onde o pedreiro estava trabalhando, e foi lá ver. Então ele chegou lá, estava um pedreiro lá, assentando um tijolo para subir a parede, perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele falou: estou assentando um tijolo, né? Aí, muito bem, ele foi para outra casa em construção para conversar com outro pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou levantando essa parede. Ele foi para um terceiro, falou: eu estou construindo uma casa. Ele foi para um quarto, chegou lá, ele estava sentando o mesmo tijolinho que o primeiro. Eu estou edificando um lar. Qual pedreiro você contrataria? Esse do lar aí. Com certeza. Entendeu? Não é, de novo, né? Não é o que você faz, é como você faz. Exatamente. E para que você faz. Gente, muito bom. Agora eu vou deixar uma reflexão para você que está assistindo, que está escutando aqui esse podcast. Para que você trabalha? Para quê? Só para ficar sobrevivendo? Ou é para sobreviver e viver e aproveitar a vida, sentir os prazeres da vida? Então, reflete sobre isso. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Ricardo, Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi fantástico o nosso bate-papo. E espero vocês em próximos temas maravilhosos, hein? Será um prazer. Gente, foi muito bom. Eu tenho um amor por esses 2 homens aqui que, olha, muito obrigada por tudo que vocês fazem, tá? Por acompanhar a gente dentro do IBRAX, são profissionais excelentes e é uma honra ter vocês aqui. Sim, uma honra para nós também, uma honra para mim. O meu propósito está super alinhado com essas ideologias do IBRAX, com a missão do IBRAX. De Muito novo, trabalhando o meu profissional aqui. Excelente. Exatamente, né? Sempre construindo e um contribuindo com a evolução do outro. Isso é fantástico. Com certeza. Muito obrigado, é recíproco. gente. Uma delícia. Obrigado, gente. Muito obrigada e muito obrigada a você que acompanhou até aqui. E a gente se vê nos próximos podcasts. Luísa Freitas aqui. Um grande beijo. Tchau.